colocar de pé e orar, buscar a direção do Senhor. Senhor, obrigado por tudo que o Senhor tem nos dado a cada dia, obrigado pelo teu cuidado por nós, por mais esse dia de vida e a oportunidade que temos de estarmos na tua casa, seja com as aulas hoje de manhã, cada classe, e em cada uma delas a tua palavra seja ensinada, estejamos prontos a aprender, viver nossas vidas segundo a tua vontade. Estejam cada um aqui, aqueles que não poderão estar, esteja com cada um segundo a sua necessidade. Abençoa essa igreja e nesse dia, que o teu nome seja glorificado em nosso meio. Pedimos e agradecemos em nome de nosso Senhor Jesus. Amém. Podemos sentar? Bem, nessa manhã estamos falando ainda sobre o assunto família. E dentro do assunto família, estamos falando sobre o texto que está lá em Efésios, né? Só voltar aqui em relação ao texto básico que a gente está trabalhando. Em Efésios, texto de Efésios capítulo 6, né, versos 1 a 4. Esse é o texto básico que a gente está conversando. Diz assim: vós filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Esse é o texto básico que nós estamos utilizando para falar sobre a realidade do cristianismo e das famílias em nossos tempos. Ou seja, estamos às portas da volta do Senhor Jesus e ainda esses versículos, que têm 2000 anos, não são bem compreendidos ou não são bem iniciados no seio da família. Falamos sobre os primeiros 3 desses versículos que falam da responsabilidade dos filhos para com os pais. O primeiro é a obediência e o segundo honra. Filhos obedientes e filhos que honram os pais. E aí a promessa e as condições. Depois, no verso 4, que é onde nós estamos agora, nessa fase da aula, falando sobre os pais em relação a 2 áreas. Pais não provoquem a ira os filhos e criá-los na doutrina de administração do Senhor. Então, não provocar a ira e criá-los na doutrina de administração do Senhor. É essa a nossa praia que nós estamos falando, né? Então, aos pais estão aí as 2 ordens. A primeira, a ira, já falamos sobre isso. Vou pular essa parte, nós já comentamos sobre essa parte em relação à responsabilidade dos pais. E agora, a criação dos filhos, que a gente começou nas semanas anteriores. E aí, com base nessa expressão que está em vermelho, em destaque no versículo 4, criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. E o que é isso? Né? Vimos sobre criar, não é possível criar sem que a Bíblia faça parte como base do ensino, do estudo da palavra dentro da família. Uma coisa é a Bíblia na igreja, outra coisa é a Bíblia em casa. Na igreja, a gente está acostumado a trazer a Bíblia até a Bíblia, mas e em casa? Tê-la aonde? Onde que ela fica? Né? Será que ela está diante dos olhos ou na gaveta, na prateleira, na estante? Né? Às vezes a Bíblia é só pega na hora que vai para a igreja, e ela é como se fosse um livro, um acessório de trabalho da igreja, e não uma coisa, um instrumento em casa. E essa criação da doutrina do Senhor depende que a Bíblia faça parte da rotina da família. Muito bem. E aí então falamos sobre a outra palavra, que é admoestar. A primeira é criar a doutrina. A segunda é admoestar. Admoestar, nós falamos que é mudar comportamento. Destacamos essas expressões, né? O que é o papel dos pais? É mudar o comportamento dos filhos, o procedimento. Isso é o sentido de admoestar. Vamos lá, a gente começou a falar sobre isso, criar, além de nutrir, dar as coisas materiais, né? Além disso, a relação, o relacionamento, o encorajamento, uma série de outras áreas. Muito bem, então começamos a falar sobre a criação dos filhos, depende desse primeiro princípio. Aqui nós estamos vendo o que é criar, quais são os princípios para realmente criar filhos segundo a palavra de Deus. O primeiro princípio é o temor do Senhor. Falamos sobre isso, que é o princípio, né, que infelizmente hoje o princípio das famílias é um desvio, né, uma vida distante, um relacionamento distante uns com os outros e muito distante com o Senhor, né, cada um conectado num outro mundo e não numa relação pessoal. Muito bem, e aí então falamos sobre uma relação que deve ser pessoal, né, começa por aí, para que então depois se desenvolva de fato o temor do Senhor. O que é o temor do Senhor? Agora nós falamos que inicia pelo coração dos pais. Se os pais não tiverem temor do Senhor, no coração dos filhos não vai ter temor do Senhor, né? Então começa pelo coração dos pais. A gente sabe que ele não é uma coisa só interna, é uma coisa exteriorizada,
interiorizado, ou seja, está no coração, mas tem que ser vivenciado. Vivencia-se o temor do Senhor como? E aí, é o nosso interesse, né, no relacionamento com Deus. Como? Na igreja, nos ministérios, nosso emocional pessoal, o nosso relacionamento diário com Deus. É isso que mostra que alguém tem temor do Senhor. Se os pais não desenvolvem isso na prática, os filhos vão achar que não vale a pena ter relacionamento com Deus também. E aí, quando alguém tem temor do Senhor, isso vai produzir obediência, vai ser obediente ao Senhor, vai confiar no Senhor e vai afastar-se do mal. E esse afastar-se do mal, a gente comentou nas semanas anteriores, né? Esse versículo de Jó, capítulo 28, ele diz: disse o homem, eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é a inteligência. Então, apartar-se do mal é a inteligência. Apartar-se do mal é distanciar-se daquilo que ofende ao Senhor, daquilo que é pecado, daquilo que desagrada ao Senhor. Bom, isso a gente retomou aqui nessa imagem, né? E é o versículo que está ali, ele é repetido nos evangelhos, uma expressão que fala que Jesus disse: deixai vir a mim os pequeninos. Eu destaquei isso em uma imagem que representa só, né? Só uma representação de Cristo com as crianças, naquele contexto em que Jesus estava falando com a multidão, as crianças se interessaram de ouvir e aproximar de Jesus, e os discípulos tentaram impedir as crianças. E aí então Jesus: não, peraí, eu quero que as crianças venham até mim, né? Quem estava impedindo eram os grandes, os grandões é que estavam impedindo os pequeninos de vir. Ou seja, os adultos é que estavam sendo uma barreira para que as crianças se aproximassem de Jesus. Eu fico pensando, parece que aqueles discípulos são igual a muitos pais. Os pais é que criam barreiras para os filhos se aproximarem de Jesus. Alguém fala assim: não, eu vou incentivar meus filhos. Não, incentivar os filhos significa ir junto com, incentivar indo. E muitos pais mandam os filhos para chegar com Jesus, muitos pais seguram os filhos. Tem pai que, qualquer coisinha, vamos para a igreja. Como assim não vai para a igreja? Então, muitas vezes, o que os discípulos fizeram para que as crianças não fossem até Jesus, é o que muitos pais hoje fazem, e não, portanto, expondo os filhos a um relacionamento com o Senhor. É uma pena que o que os discípulos fizeram e foram repreendidos por Jesus, é o que muitos pais hoje fazem, impedindo que seus filhos se aproximem do Senhor. É curioso como tem gente que fala assim, que a criança deu, né, uma fungada no congestionar: não vamos para a igreja não. Para a aula vai, para sair, para o parque, para o shopping, não, para a igreja não pode. Uma dorzinha, não, para a igreja não dá, mas se fosse para outro lugar iria. É curioso como as pessoas têm critérios diferentes quando é aproximar-se do Senhor. É curioso como alguns acham que igreja é só para criança, é só domingo de manhã, domingo à noite não. Não, domingo à noite está frio. Aí como assim? Se fosse para ir no parque, em qualquer lugar, na praça, iria à noite. Vai em qualquer lugar à noite, e alguns querem restringir. Não, um determinado horário vai, outro não. Como assim? Igreja, todo culto é para todos, amém? Infelizmente, muitos estão fazendo o que Jesus mandou os discípulos não fazerem. Ou seja, deixa vir as crianças para perto de Jesus. Um dos grandes problemas que nós temos famílias que não estão criando na doutrina do Senhor, é porque não são um incentivo, uma ponte para que as crianças, os filhos se aproximem do Senhor de fato. É lamentável que essa imagem ela não seja verdadeira em muitas famílias. Eu creio que todo pai e toda mãe deveria fazer de tudo, todos os esforços, para que os filhos fossem mais fiéis à igreja do que na escola. Mas por que mais fiel à igreja do que na escola? A escola não é importante? O que é mais importante? Deus ou a escola? Afinal de contas, quem está em primeiro lugar? Deveria estar em primeiro lugar? Deus ou as tarefas? Deus ou a escola? Irmãos, sem escola, a pessoa vive, mas sem Deus não vive, certo? Essa é a grande questão. Não estou desvalorizando a escola. Não estou dizendo que a escola não é importante. Eu só entendo, o problema é quando tudo é mais importante que Deus. Aí esse é um grande problema. A prioridade não é Deus, não é prioridade na família, não é prioridade na educação dos filhos, não é prioridade em casa, a Bíblia não é prioridade. Então nós estamos fazendo o que Jesus advertiu: deixa vir a mim os pequeninos. Que Deus possa mudar as nossas mentalidades e criarmos de fato famílias diante do Senhor, no relacionamento com o Senhor. Muito bem, aí a gente falou sobre Deuteronômio 6, uma prática em Israel que começou lá na época de Moisés, e que os pais deveriam colocar isso na prática diária da sua vida familiar.
E aí os pais deveriam fazer o seguinte: aquilo que tinham aprendido do Senhor, aquilo que estava sendo ensinado nas leis do Senhor, primeiro os pais deviam deixar entrar aquilo no coração próprio, dos pais. Primeiro tinha que estar no coração dos pais. E uma vez estando no coração dos pais, fazer o quê? Ensinar aos filhos. Ou seja, quem mais ensina aos filhos são os professores da escola, são os irmãos da igreja, a escola dominical, são os tios, são as babás, são as pessoas que cuidam. Afinal, quem é que deve ensinar os filhos? Quem deve ensinar os filhos? É curioso como a gente estava comentando esses dias aqui, né? Até acho que o Roberto tinha comentado. Uma coisa é a escola e os professores educarem os filhos em relação às ciências em geral. Uma coisa é esse processo de educação no sentido de ensino educacional. Agora, o ensino da vida é responsabilidade dos pais. Amém? São os pais que devem fazer isso. A gente não pode transferir para a escola. Infelizmente, hoje em dia o que a gente vê é filhos que querem transferir o processo de educação natural, moral e valores para outros e não para si próprio. Ou seja, uma família que realmente quer criar os filhos na doutrina do Senhor, primeiro ela vai aprender para si, né? Ou seja, ela vai absorver a palavra, como diz, tem que estar no meu coração, no seu coração, e uma vez estando no seu coração, no meu coração, cabe a mim, pai e mãe, ensinar meus filhos e o quê? E aí quando? Olha, você vai falar deles, assentado, andando, deitando, levantando, ou seja, essas formas aqui indicam quantas vezes os pais devem ensinar os filhos, ou em que contexto da vida? Hã? Todo momento. Ou seja, é o dia inteiro, a semana inteira. Esse ensino não é assim, ó, marque uma agenda com seus filhos, lá na sala, toda quarta-feira, 6 horas da tarde. Não é isso. Não. Aqui está falando o tempo todo. Você está andando, você está fazendo. E isso, o processo de ensino, é parte do relacionamento. Você anda, comunica-se e se envolve e ensina. Agora, para fazer isso, tem que ter o quê? Primeiro, tem que estar no coração. Mas na prática, além de estar no meu coração, para conseguir fazer isso, esse tipo de ensino, tem que ser que jeito? O que tem que ter? Hã? Comunhão? Convívio, relacionamento. Agora, quanto tempo isso leva? Está lá sentado, andando, quanto tempo isso leva na rotina da vida? No dia a dia, vamos dizer assim, pensando no dia a dia, quanto tempo isso leva? Gasta-se quanto tempo fazendo isso? Qual é o tempo de dedicação para que isso aconteça? Qual o tempo? O tempo todo, não um relacionamento. Veja, observe bem. Assentado, assenta-se pais ou mãe e filho quando? Quando que se assenta junto? Nas refeições, num determinado momento de lazer, em outras situações, em várias situações. Andando, dentro de casa, fora de casa, na rua, fora dela, não é isso? Eu quero situalizar isso aqui, né? Deitando-se, levantando-se, ou seja, o que esses verbos estão mostrando? Quais são os momentos? Em quanto tempo isso envolve? A rotina do dia a dia, não é isso? Não é a rotina do dia a dia? Ou seja, a hora que acorda, a hora que deita, a hora que senta, a hora que levanta, a hora que anda. Então, é um relacionamento contínuo e que enquanto essas coisas estão sendo feitas, comer, assentar-se, levantar, deitar, enquanto essas coisas estão acontecendo, você está falando, ensinará falando, ensinará falando. Não é só mostrando, testemunho, não. Ensine falando também. Portanto, aqui o ensino e o relacionamento criado na doutrina do Senhor envolve essa predisposição de primeiro ter para mim, enche o meu coração, a fonte tem que estar cheia, e uma vez sendo cheio o meu coração, uma vez que eu tenho aqui o entendimento da palavra,
Aí, à medida que eu sei, eu vou envolver a minha vida numa dedicação de ensino aos meus filhos. Bem, o que você acha que impede isso? Na sua opinião, quais são os impedimentos para que isso aconteça? Coisas que não é de Deus, aquilo torna a prioridade, acaba passando o dia e não tem nada que Deus falou. Muito bem, falta de prioridade. O que mais? Primeiro, que muitos pais sequer conhecem a palavra. Não é isso? Já começa aqui. Não está no coração dos pais. Muitas pessoas sequer têm a palavra no ensino do Senhor no próprio coração. Então, saco vazio não para de pé. A gente diz, saco vazio também não tem nada para dar para os filhos. Porque é igual você abrir a panela, não tem arroz. Você vai servir o arroz, qual arroz, se você não tem na panela? Ora, que doutrina do Senhor você vai dar se você não tem para você? Então, em primeiro lugar, os pais têm que entender que essas palavras têm que estar no meu coração primeiro. Eu sou responsável por fazer isso com os meus filhos. Eu primeiro tenho que fazer por mim. Um cego não pode guiar outro cego, assim Jesus disse. Então, primeiramente, a prioridade que falta é na própria vida daqueles que querem criar uma família e os filhos do Senhor. A segunda coisa é que muitos aprenderam, mas não tem tempo para os filhos. Não tem tempo. Tem pai e mãe que não tem tempo para os filhos? Já viu pai e mãe que não tem tempo para os filhos? Tem isso? Pode isso, irmão? Tem família assim que não tem tempo para os filhos? Ou um monte de família que nem pai nem mãe tem tempo para os filhos. E aí, se não tem tempo para os filhos, não vai ter tempo de ensinar, nem de falar, não vai andar junto, não vai sentar junto, não vai deitar junto, nem levantar junto. Tem gente que não faz essas 4 palavras em azul com os filhos. Não tem pai que não faz nada disso, pai e mãe, eu quero dizer pai no sentido genérico, né? Tem pai e mãe que não assenta com os filhos. Tem pai e mãe que não anda com os filhos. Tem pai e mãe que não se deitam, não está junto com os filhos na hora de deitar, nem na hora de levantar. Não é assim que acontece? Alguém vai dizer assim, mas a vida é muito corrida. Bom, eu concordo, a vida é corrida, né? Mas, se nós queremos criar o quê? Quem? Para onde? Para quem? Qual o resultado quando a gente investe tanto nas prioridades desse mundo e menos na prioridade do Senhor? Que tipo de família nós criamos, nós formamos, quando isso não é prioridade? É curioso que na cultura judaica, até hoje é mais ou menos assim, a criança, ela demora mais para ir para a sala de aula do que, por exemplo, na cultura brasileira. E sabe que a gente tem visto, cada dia mais, as propostas mais rapidamente a criança ir para a escola. Digo, logo depois que nasce, né? Nasceu, e as crianças vão para a escola muito precoce aqui, não é verdade? Muito rápido. Na cultura judaica, a criança não vai antes de 6, 7 anos de idade, não vai para a escola. Mas, é curioso, veja o parâmetro da história. Entre a cultura e o povo judeu, é onde mais se deu prêmios Nobel, principalmente na área de pesquisa. É uma das culturas, um dos povos com maior nível de cultura no país, no mundo. E não é à toa que os grandes milionários do mundo, não sei se vocês sabem, ou os grandes monopólios de produtos estão na mão dos judeus. Vocês sabiam, mas o monopólio do papel que faz um jornal no mundo está na mão dos judeus. O monopólio do controle de joias preciosas e diamantes está na mão dos judeus. Se você olhar a estatística de quantos judeus estão no alto nível da ciência, judeus. Ou seja, é curioso como entre os judeus estão os maiores cérebros do mundo e os caras mais ricos do mundo. Mas eles não foram para a escola mais tarde. Não é um paradoxo, não parece o contrário. Mas como assim a criança foi mais tarde para a escola e devia ser o mais burro, né? Não é assim que a gente pensa? Mas por que eles são os mais inteligentes? Né? É curioso como as coisas se invertem. Essa semana eu estava vendo um trechinho. Essa época é a fé da gente ouvir um monte de candidatos, né, a falar um monte de coisa. Semana passada lá no canal, eu vi o Alckmin fazendo uma entrevista com aquela Mariana Godoy.
E aí, naquela hora que eu passei, eu estava sentado, ele estava falando sobre justamente isso, perguntava para ele sobre educação, como seria a educação. Ele perguntava sobre sala de aula e tal, ele explicou. Aí ele falou assim, não, mas minha proposta no dicionário é o seguinte, para mim a escola é assim, de 0 a 2 anos já tem que estar na escola. Ou seja, a partir de 0 a 2 já cria lá um ambiente escolar, né? E a criança vai para lá, tem lá um ambiente, cresce, tá lá. Depois de 2 a 4 eu não sei o que, aí começa esse período em que o cérebro está desenvolvendo, a alfabetização e tal. O que acontece? A criança vai cedo para a escola. Eu já comentei isso em outros momentos, do lado da nossa empresa, aqui na 23 Maio, em frente ao AP ali. A gente está do lado daquela escola de integração, ali em cima, né? Parede com parede. E aí, todo dia de manhã é um away, né? A gente fica escutando, a gente está lá dentro e escuta. Né? As crianças e os pais saem parando o carro na frente, vem o guardinha lá, arrancando a criança dos pais, né? É quase arranca, você vê assim aquela cena, sabe aquela cena de puxa, empurra, né? A mãe, o pai e a mãe chorando, a criança chorando, desgrudando a criança, e né, joga para dentro do depósito da escola, lá eles põem um monte de atividade, um monte de coisa para entreter a criança, né? E aí arranca a criança dos pais, né? Criancinha de berço, ainda de, como é que chama? Bebê conforto? Não, como é que chama o negócio que carrega no carro? Bebê conforto, né? Criança ainda naquele banquinho, né? Põe pra dentro, aí as professoras, o cara, tchau, pode ficar tranquilo, a mãe vai embora. E aquele negócio de desagarrar, assim, parece que está né, agarrando um bicho da pessoa, né? E aí você escuta aquele chororô, aquela história toda, né? Eu fico pensando, nossa, esse é o plano educacional do Brasil, e esse aí, o candidato está dizendo que agora vai ser de 0 para frente, né? Eu fico pensando, puxa, que incrível, né? Na maternidade já vai, né? Para a escolinha, né? E tem outros que não amamentar menos, né? Embora a ciência já descobriu, já reconheceu que amamentar até pelo menos 1 ano faz bem para a saúde, não é só alimento, é questão de carinho, manter próximo da mãe, é uma questão de envolve segurança do filho. Quer dizer, a ciência descobre certas coisas de um lado na relação humana, mas ao mesmo tempo a outro lado da ciência, a outra ciência que deveria estar conexa, de repente mostra que a criança tem que aprender mais cedo na escola, fora da casa. Não, peraí, alguma coisa está errada, não está? Alguma coisa, a forma está errada, não é possível que esse seja um projeto, e que alguns acham que é um projeto desenvolvido maravilhosamente por estudiosos, psicólogos da educação, mas peraí, e Deus, o que pensa disso? Deus ensinou isso? É isso que Deus ensina? É esse o processo de criar filhos na doutrina do Senhor? Alguma coisa, porque o resultado é bom hoje na sociedade, o resultado das famílias hoje é bom do jeito que está, e aí com a distância entre pais e filhos vai a tendência a o quê? É piorar a relação. Irmãos, não pode, ainda que tenha carimbo, chancela de qualquer sábio desse mundo, não é possível dar certo, porque vai contra o princípio do Senhor. Não dá certo, porque o princípio do Senhor é isso aqui. Pais, próximo dos filhos. E o processo de ensino inicial, antes que ele vá para a escola, é com os pais. Eu acredito que na medida do possível, as crianças não precisam ir tão cedo para a escola. Não estou querendo aqui discutir, né, a psicologia da educação, não sou especialista nada na área, mas como estudante da palavra, eu acredito que uma criança que vai precoce demais para a escola, e é isso que acontece, ou seja, há uma troca no processo de educação, aquela criança, ao invés de ser ajudada, ela vai ser estragada. Esse é o meu conceito. O conceito teológico, bíblico, é a criança que é afastada dos pais muito precoce, aquela criança será prejudicada no processo de criação na doutrina do Senhor. Não estou nem querendo estabelecer uma idade, cada um tem as suas dificuldades, os seus projetos e tal, periri para lá, mulher, trabalho, isso, aquilo. Cada um tem que desenvolver, descobrir o que é mais importante nessa vida. Ou seja, qual é uma coisa que mais se pretende alcançar nesse mundo. Já começa pelo valor inicial da vida como um todo. A Cristina e eu, nós decidimos, quando casamos, antes de casar, um dos nossos acordos de família é, ela tinha se formado, eu também, nós nos casamos, vamos ter filho, vamos. Quando nós vamos ter filho, ela não vamos demorar muito. Por fim, veio o Bruno, depois, 2 anos depois, a Camila. E a nossa decisão é que a Cristina não trabalharia nos primeiros anos de vida dos nossos filhos. Isso faria diferença no nosso orçamento? Faria.
Nós começamos a nossa vida, eu ganhava 3 salários e meio. Bom, era isso. 3 salários e meio. Era essa a nossa renda. E nossa decisão era, ela poderia aumentar o valor do salário? Poderia. Nós resolvemos viver uma vida simples, mais simples, mas decidimos que eu ia ser o provedor da casa, eu ia caçar o bicho no mato e trazer nas costas, né, vulgarmente falando, e ela ficaria com os nossos filhos. E essa decisão nós tomamos, e financeiramente foi difícil? Foi muito difícil. Mas, familiarmente, foi excelente. Até hoje eu admito que foi a melhor decisão em relação aos nossos filhos. Nos privamos de questões financeiras, mas nos enriquecemos de uma relação familiar. Então, para os nossos filhos, a mãe esteve presente o tempo todo, até a fase em que eles já estavam maiores, independentes e podiam cuidar um pouco mais da própria vida. Aí então, depois disso, ela começou a criar uma opção de trabalho. Irmãos, uma questão de opção, de valor. Não estou aqui criticando quem faz ou quem não faz, é uma questão de valor. Para nós, os nossos filhos eram os nossos tesouros. E com eles, nós faremos todo o sacrifício para estar com eles. E esse era o nosso projeto. Né? Bem, cada um julgue, mas eu entendo que cada um tem que entender o que a Bíblia ensina sobre a relação familiar e os filhos. Bem, temor do Senhor não vem de graça, não desenvolve da noite para o dia sem participação e incentivo dos pais. Só acontece quando os pais também são, e tão importante é isso do que qualquer outra coisa mais, investem nisso nos filhos. Aí os filhos vão entender o que é temor do Senhor. Próximo. Respeito às autoridades dos pais, da escola, da política, da igreja. A gente comentou um pouco sobre isso, né? Sobre as relações das autoridades. Hoje o que mais acontece são crianças que desrespeitam, né? E às vezes isso está relacionado à primeira questão. Não se cria na doutrina do Senhor, não se fala sobre o ensino da palavra, sobre a criação. Pais distantes dos filhos não ensinam, não incentivam o respeito às autoridades, e com isso aquela criança sai desrespeitando também todo mundo. E isso é um problema, porque a distância é tão grande e não se cria com esse princípio. Vamos lá, um pouquinho mais. É Romanos capítulo 1, verso 28 a 32, já falamos, né, sobre esse quadro de Romanos, que já comentamos que uma das coisas que acontecem no mundo cruel de hoje, nessa lista enorme de pessoas que desprezam conhecer Deus, é a desobediência aos pais e às mães. É curioso como a desobediência de pais e mães das autoridades, esse fato está diretamente, assim como os demais, diretamente ligado ao desprezar o conhecimento de Deus. Ou seja, quem se afasta de Deus, que tipo de pessoa ela será? Vou ler, veja. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus lhe entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, difamadores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nestos, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também se agradam dos que as fazem. Bom, no meio desse sanduíche, nós temos uma lista de como as pessoas reagem. Que tipo de pessoa reage nesse miolão dos versículos? Esses versículos aqui, mais ou menos, dividem em 3 partes. Primeiro, a causa. Depois, no meio tudo, o efeito. E depois, a consequência. Certo? É mais ou menos isso. A primeira frase é a causa. A causa é o quê? Não tem interesse em saber sobre Deus. Quem não se importa em saber sobre Deus, terá como consequência essa lista de ações e atitudes, entre elas desobediência a pais e mães, e um péssimo cidadão, uma péssima pessoa, certo? E a causa e a consequência final disso, o efeito final estarão sob o julgamento de Deus. E pior, não somente Deus condena quem faz, mas também quem aprova aquilo que faz, ou aquele que tolera, né? Ou seja, não basta eu não fazer. O problema que Deus condena é também não só quem faz essas coisas, começa essas coisas, mas também quem, que legal, que bonitinho, ele está xingando o papai e a mamãe, que bonitinho. Não, Deus condena
tratando da mesma forma. Ou a mãe e o pai que toleram os filhos serem isso. Deus está também condenando e julgando aqueles que toleram e gostam e incentivam ou abrem as mãos, ou se tiram as mãos da responsabilidade daqueles que fazem. Ou seja, pais também são responsáveis de Deus. E aqui é o contexto que nós vivemos, uma sociedade destruída, porque pais não quiseram conhecer Deus, afastaram os filhos de Deus, e aí nós criamos este perfil de sociedade, não é? Nós temos hoje a melhor sociedade do mundo, aqui no Brasil. Sejamos brasileiros, né? Se o estrangeiro falar, a gente se sente ofendido, né? Criticar o nosso Brasil, não, vocês aí no Brasil são terríveis, né? A gente não gosta quando um gringo fala mal do Brasil. Mas você tem coragem de falar bem hoje da prática brasileira, do como o brasileiro vive? Seja honesto, nós nos orgulhamos da maneira como o brasileiro reage às coisas, de uma forma geral? Não, nós nos envergonhamos, porque nós vivemos isso, esse quadro. Sabe por quê? Porque o brasileiro e o povo em geral, as famílias, não querem saber sobre Deus. E não querem saber sobre Deus, estão sob julgamento, e Deus julgará tanto os que praticam quanto os que toleram. Esse é o mundo que nós vivemos, e as nossas famílias são resultado disso. Felizmente, que nós falamos semana passada, os pais não sabem dizer não aos filhos, os filhos fazem o que querem, né? E dizer não. Como se fala não para o filho? Claro, não quando deve ser dito não, né? Como se fala não? Como é que é? Tipo assim, não filho, não pode fazer isso, não. Não, não, tudo bem, já fez mesmo. Assim, não, mas tudo bem. É assim que fala não? Jesus ensinou o que sobre não, sim, como é que é? Fala o não e o porquê. Mas o que Jesus disse nesse princípio é não para não e sim para sim. E o que passa disso é de procedência maligna. Está em Mateus capítulo 7. Portanto, observe bem. Ou nós nos posicionamos como pais, né, adultos, no caso, na criação dos filhos, como autoridade. Pense bem a dizer não. Porque se for não, tem que ser não. Se é sim, tem que ser sim. Mas essa convicção tem que ser bem elaborada e mantenha. Claro, se você está errado, peça desculpas, peça perdão, corrija. Mas não mude apenas pela insistência dos filhos. É isso que eu quero dizer. O não ou o sim não podem vir em decorrência de uma insistência, mas sim por uma consciência daquela ordem. Mas se é para dizer não, diga não. E esse não aqui, tem uma expressão em inglês que é Dutch love, ou seja, amor duro. Ou seja, às vezes o amor é duro, não é? Às vezes quem ama tem que ser duro em relação aos filhos, em relação a dizer sim ou não. É não, porque você quer o bem dos filhos, não é assim? Você quer sim, que seja para o bem dos filhos. Se é não também, não só para o seu próprio bem, mas é um processo de educação que você tem que ser firme na sua posição, mas amar. Bem, sabe dizer não, aí eu até brinquei que sou a ilustração, né? Que a mãe aqui se anguriando o filho, que nunca disse não, e a outra vai querer conhecer, e era esse monstrinho que ela tinha criado a vida toda, né? Criou esse monstrinho, porque nunca disse não para a criança, e ela virou esse monstro insuportável, impossível, né? Já viu criança perto de você que foi criada assim? Que papai e mamãe nunca disse não, nem sim, papai, ele fez sempre o que quis? É fácil ficar perto de uma criança dessa? É horrível conviver com uma criança que é assim, um monstrinho que faz o que quer, não é? Criança que faz o que quer vira um monstro insuportável. E isso, infelizmente, é o quadro da sociedade. Além disso, pais que criam na doutrina do Senhor vão criar os filhos também em relação ao caráter cristão. Caráter cristão, sabe o que é? É desenvolver nos filhos aquela atitude que os faz o mesmo na sua presença e na presença de outros. É assim sempre. Filho na sua presença é um, na presença dos outros é esse mesmo um. Muitos filhos são assim. Tem pais que assim, meu filho é um anjinho, que bonitinho, sai dali e vira um capetinho, né? Chega na frente dos outros, um terror. A mamãe e o papai acham que ele é um anjo da vida, né? Mas nas costas é um terror. Isso é criança sem caráter. Aliás, se fosse um problema só com criança, era fácil, né?
O problema é que a sociedade é criada hoje sem caráter, não é? As pessoas assumem compromissos e não cumprem. As pessoas são uma coisa na igreja e outra em casa, outra na família, outra no trabalho. As pessoas são uma coisa com uma coisa, outra coisa com outra coisa, né? Para brincar com a coisa. Ou seja, caráter é sermos a mesma pessoa em todos os lugares. Será que somos assim? Os nossos filhos são assim? E aí o caráter fala sobre cumprir compromissos, falar a verdade, pureza sexual, trabalho honesto. E aí tem um monte de textos que mostram sobre o comportamento cristão que deve ser assim. Aliás, os capítulos 4 e 5 de Efésios é um texto básico sobre como deve ser a vida cristã. E eu acredito que toda família deveria estudar em cima de Efésios capítulo 4 e Efésios 5, dois capítulos que fazem parte, os 6 inclusive também, que é a parte da família. 4, 5 e 6 de Efésios são 3 capítulos que todas as famílias deveriam ler e meditar com os seus filhos, porque ali fala sobre a conduta de um cristão nesse mundo, como deve ser, como um crente de verdade, aquele que honra o Senhor, aquele que é reconhecido como cristão nesse mundo, perante o Senhor e perante os homens, como ele deve se portar nesse mundo. Ali está. E aí tem um monte de informações sobre o tipo de língua, o tipo de palavra que faz parte, não mentir, não xingar, não brigar, não gritar, uma vida transformada, um novo homem. Esse é o princípio que Deus estabelece para um caráter cristão. O caráter cristão, pais ensinam aos filhos, mas primeiro tem que deixar isso presente no seu próprio coração. Muito bem, o que mais? Curioso, como eu já disse semana passada, né? Tem, infelizmente, filhos que não aprendem a fazer nada em casa. Aí crescem, não, vão para a vida e se tornam eternos dependentes. Então, todo mundo quer ser bajulado a vida inteira, né? Pega, faz um lado. Sabe aquela pessoa que quer tudo de mão beijada? Tem filhos que crescem, não sabem cuidar do próprio prato, não sabem fazer uma comidinha, não sabem cuidar da própria roupa, não sabem fazer nada, tem filho. Afinal de contas, só a mulher tem que aprender a fazer essas coisas? Vocês acham? A cuidar das próprias coisas? Só a mulher? Não. Claro, tem mãe que exagera. Minha mãe exagerou, né? Pois eu para fazer tudo, né? Eu sabia fazer tudo. Lavava, cortava a grama, lavava a roupa, né? Fazia comida, fazia a compra. Minha mãe deixou eu fazer bastante. Eu aprendi a mexer com quando eu casei com o Cristina. Fazer uma coisa. Dá um jeito, eu vou comprar uma máquina de lavar louça. Eu não aguento mais lavar louça nessa vida. Vamos pensar em casa que não tem que cortar a grama, né? Que vamos aqui tá, eu não aguento mais, né? Fica um pouco isso, né? Mas, irmãos, o importante é que a gente sabe fazer de tudo, né? Não é só a mamãe que fala. Esse é o serviço de mulher, esse é o serviço de homem. Como assim? A vida é assim? Setoriza? Serviço de homem? Não, como assim, né? E a gente não tem que aprender a fazer tudo? Afinal de contas, os serviços que nos servem, devemos ser servidos? Não, senhor. Eu acho que essas tarefas da rotina, elas podem muito bem ser divididas, independente se é homem ou mulher. Tá certo ou não? Tá certo ou errado isso? Homem ou mulher tem que fazer de tudo, né? Afinal de contas, a vida não nos dá isso de mão beijada. Temos que aprender a fazer de tudo. Seja cozinhar, eu sei fazer um arroz meia boca. O primeiro arroz que eu fiz na minha vida foi um terror, né? Eu achei que o negócio não crescia, né? Botei lá uma panelinha, um pouquinho de arroz, para mim um pouquinho, e de repente aquela panela começou a crescer a tampa, né? E começou a crescer, começou a cair arroz, eu comecei a pôr uma bandeja, e começava a subir, eu tirava, subia, eu tirava, subia, eu tirava, subia, eu tirava. Por fim, a travessa de bolo ficou cheia de arroz, meio cru, a panela embaixo queimou, eu aprendi que era igual pipoca. Não dá, e acho que é mais do que pipoca no arroz, né? Até hoje eu não tenho certeza, mas quando eu vou precisar fazer, eu pego a forma com a Cristina, até o nosso copinho, é tanto, meio copo por pessoa, sei lá. Mas é um trabalho difícil. Fazer comida é um desafio. Mas quem nunca fez? Vai morrer de fome por causa disso? Não. Tem gente que não lava o chão, não lava a cozinha, não faz nada, só porque é homem, só porque é mulher. Que história é essa? A vida, desenvolver o caráter, envolve tarefas domésticas compartilhadas. Uma boa sociedade divide as tarefas. Certo ou errado? Será que isso cabe com um amém? Não? A divisão de tarefas em casa. Acho que algumas mulheres vão querer dizer isso com mais força. Amém ou não? Amém. Chega uma voz feminina forte nesse contexto, né? E Roberto, as coisas, o modo, né? Todos nós aí, Alex, o William, né? O senhor Geraldo. Ainda bem que eu já sou do ramo, né? Já é do ramo, o Zé na cozinha é um espetáculo, né? É igual minha filha, casou com um chefe de cozinha. De vez em quando ele fala, não, pode deixar que eu faço. Ele faz aquele prato que é pintado, né? O Bruno, essa semana, fez o primeiro quindim da vida dele. É isso, Bruno? Quindim.
Ficou até bom, eu até comi, eu até acho que ficou bom, sabe? Ficou bom sim, ficou bom. De vez em quando ele fala dos pratos. Mas a vida é assim. Mas tem filho que cresce e não sabe pôr a mão em nada. Tem criança que cresce, está lá adolescente, jovem, não sabe pôr a mão em nada, molhou na torneira da cozinha, cria um fresco. Infelizmente é uma cultura de gente fresca, que não põe a mão, que não suja, que não conduz nada, não cuida. Irmãos, como a gente cria o caráter de filhos sem que eles sejam exercitados ao lado dos pais nas relações mais triviais da vida? Como não? Bruno, quando era criança, ele gostava de mexer com as coisas de conserto e tal, e ele ia comigo, ele era criancinha, eu falava, pega esse parafuso, pega esse negócio e tal. Depois, com o tempo, foi invertendo. Hoje, eu às vezes ajudo ele a fazer, porque ele se aprofundou muito mais que eu, né? Ainda bem, né? Graças a Deus, algum Deus, ele aprendeu muito mais que eu. E de vez em quando, né, ele tem que falar para mim o que eu faço. Pai, pega o parafuso, né? Que coisa, né? Hoje eu pego o parafuso para ele, muitas vezes. E ainda assim, tem hora que nem eu acho o parafuso, porque eu não enxergo mais o parafuso, né? Mas ainda bem que ele aprendeu desde o começo a pegar o parafuso. Hoje ficou mais fácil, né? Hoje eu posso pegar o parafuso para ele com o maior prazer. Eu pego e dou o parafuso para ele com o maior prazer, né? O meu netinho, o Judá, ele é desse tipo que gosta, de 2 anos, gosta de pegar ferramentas, parafuso, né? Ele vai na empresa, ele quer onde estão as ferramentas. 2 anos, bichinho, adora pegar parafuso e ferramenta. Eu pensei, puxa, minha filha e meu genro vão estar bem servidos, né? Que se estragar alguma coisa, lá vai vir o Judá com as ferramentas e os parafusos. Olha, desde crianças devem ser ensinadas, estimuladas a agir, a fazer alguma coisa. Isso é criar caráter. Eu não estou aqui apenas falando sobre aliviar trabalho. Eu estou aqui sobre distribuir, você incentivar a criação do caráter. E é nas atividades, são nas atividades corriqueiras da vida que os pais têm a capacidade de influenciar o caráter, o compromisso daquelas crianças. Isso que os pais aprendam. Eu não quero dizer sobre escravizar os filhos, é outra história. Tem pais que não fazem nada e transferem tudo para os filhos. Não, é outro erro. Aqui nós estamos falando sobre pais que envolvem e estimulam os filhos nas atividades domésticas. E essa é uma outra questão. E é uma grande questão aqui sobre desenvolver o caráter sobre a vida. Tem pai e mãe que deixa o filho levanta como se fosse um príncipe. Ele levantou da cama, a mãe vai lá, arruma o quarto, arruma a cama, ele jogou tudo pro chão, ela vira as costas, a mãe vai lá, cata tudo. O que você acha que vai criar nesse cidadãozinho? Que tipo de cidadãozinho vai ser esse? Ele vai lá, senta na mesa, está tudo pronto, ele vai lá, toma, suja a mesa, levanta, vai para a sala, não sei o que, vai para o casa. Ele vai, ele meio estraga, suja tudo, vai lá, levanta, a mãe vem lá, arruma. Que criança é essa que está sendo criada? O que você acha? Que tipo de caráter vai ser? Um dependente. Uma pessoa que não sabe e não assume a própria responsabilidade? Como assim? Que criança, que adolescente vai ser esse? Vai ser rebelde, vai ser desagradável, vai ser deselegante, vai ser um chato, uma chata. Se é homem ou mulher, vai ser um péssimo marido, uma péssima mulher. Porque acostumou-se a tudo alguém fazer por ela. É uma criança, uma pessoa que vai se tornar um adulto insuportável, perto de qualquer pessoa. Que bom é quando a criança, logo cedo, aprende a arrumar a própria cama. É ruim isso? Que a criança saiba colocar a louça na pia, que ela saiba arrumar as coisas, que ela ajude nas primeiras tarefas. Eu estou dizendo desde a adolescência, nós estamos falando sobre criar caráter. E criar caráter envolve uma conduta modificada, uma sociedade que aprende com as coisas. Agora, quando a gente começa assim, a criança faz o que quer, deixa tudo bagunçado, ela vai transpor isso para a vida moral, para a vida dos relacionamentos. Ela vai ser responsável nos relacionamentos, irresponsável nas decisões, porque sabe que alguém vai vir limpar a sujeira dela por trás. E a vida não nos dá esse privilégio, tá? Sempre alguém vem corrigir, limpar a sujeira que a gente deixa? Não, nós temos que aprender. Isso é desenvolver caráter. E aí nós temos que desenvolver toda essa pureza que envolve também o coração e as práticas, né, de toda a vida. Próximo aspecto, disciplina. Aqui é a questão da disciplina. Disciplina justa, que isso é criar filhos na doutrina do Senhor. Né? E aí fala, doutrina administrativa, disciplina justa, com amor equilibrado, pelo ensino, exemplo, advertência,
correção, criança e consequência. Eu quero então falar um pouquinho sobre disciplina. Disciplina faz parte do processo de criação e administração dos filhos. Como seria isso? Bom, a gente já sabe que a melhor forma de disciplinar os filhos é como? Pelo próprio exemplo. Quando pais dão um bom exemplo, ela certamente começa a ir processo de disciplina. Por exemplo, vamos imaginar aqui pequenos maus exemplos de pais que são um péssimo exemplo na educação dos filhos. Vamos lá, pequenos exemplos ruins de pais. Não estou dizendo roubar, matar, não. Pequenos, aqueles que a gente considera triviais. O que você acha de pequenos exemplos, nem estou dizendo na vida espiritual, pequenos exemplos na rotina que podem ser um péssimo exemplo para os filhos? Vamos lá. A mentira. Pais que mentem e pedem para os filhos comigo. O que mais? Palavrões, né? Falar palavras torpes, depois quer bater na boca do filho porque ele falou um palavrão, né? Mas o pai acabou de xingar o cara na rua, o motoqueiro que arrancou o retrovisor, né? Que dá vontade, dá, né? Mas não xingar, não. Já estava passando na rua, um cara, não era ali perto da Avenida do Estado, passando meu carro na margem da esquerda, né? Aquelas faixas, quase perto da calçada, e tinha aqueles ambulantes, não sei o que, ele estava com não sei o que, um pau lá. E ele foi, na hora que eu estava passando, ele virou esse negócio do meu lado, o retrovisor foi pum! Quer dizer, olhei para fora. Deus te abençoe. Já deu uma revolta, sabe aquela revolta que sobe, né? Que bom, eu botei a mão para fora antes que o espelho caísse, não caiu o espelho, né? Se deslocou assim. Peguei o espelho na mão do retrovisor, pus dentro do carro, né? Vim de lá aqui sem retrovisor esquerdo, com aquela história de botar o cabeção para fora, né? Para poder virar para a esquerda. Vim mais da esquerda para não precisar virar. Apaga que vontade, que dá vontade de parar o carro, ou cidadão. Pô, juízo, né? Não dá uma certa revolta. Nessas horas, a gente quer ser um mau exemplo. Na hora da pressão, nós podemos ser um péssimo exemplo. Não tinha ninguém no carro comigo. Não tinha ninguém. Mas também, o pensamento foi do tipo assim, não, matar aquela pessoa, não, é pouco, né? Tipo, pisar em cima. Talvez passar ela numa cama de gilete e jogar ela no sal com álcool seja a melhor opção, não é brincadeira. A gente às vezes quer ser perverso e duro demais para as pessoas, né? Eu sei que deve ter sido um descuido. Depois você contemporiza e fala, não, o cara nem percebeu. E de fato, ele deve ter percebido. Mas é curioso como nós somos levados pela fúria. E às vezes nessa hora nós perdemos o estrilo e nós podemos até ser um péssimo exemplo ao lado de quem está conosco. Principalmente são os filhos. Cuidado. Primeiro, com o seu testemunho perante o Senhor e perante os homens. Segundo, perante os filhos. Qual é a conduta que você vai adotar? E o exemplo é certamente o melhor ensino. Né? Se nós queremos ensinar alguma coisa para os filhos e para quem está ao nosso lado, o seu exemplo. Curioso que essa imagem aqui, não sei se você consegue visualizar bem, há uma menininha ajoelhada do lado da cama, orando, ou fazendo orar. Do lado ela pôs uma bonequinha, da mesma condição, orando, como se estivesse orando, e acho que tem um outro bichinho aqui, não é isso? Tem um outro bonequinho, né? Ela pôs duas bonequinhas, uma ao lado da outra, ajoelhada orando. Por que será que ela começou a fazer isso? Certo, ela viu que os pais faziam isso com ela, ajoelhada lá da cama e orar, e ela pegou, foi no quarto, botou as bonequinhas dela do lado e colocou lá. Será que ela fez isso sem observação? Não, ela observou. Ela aprendeu porque ela viu os pais fazendo. É curioso como o exemplo pode ser mais forte do que muito ensino, do que muitas palavras. E mais, tem criança assim? Essa imagem ela não tem palavras, mas ela sugere algumas coisas. O que ela sugere? O que ela sugere? Qual a leitura que nós temos dessa imagem? Raiva. Raiva, nervoso, o que mais? Que tipo de criança é essa, ou adolescente? Dominador, estressado, o que mais? Explosivo. O que mais? Manhosa, já começa por aí, quer tudo do seu jeito. Tem criança assim? Que quer as coisas do seu jeito, se não for, e quando chegar na adolescência, segura! Né? E aí é o mais difícil, né?
Muito bem, nós vivemos uma família, as famílias hoje constituídas por pessoas assim. Bem, o que a Bíblia diz sobre a educação e a disciplina? Bem, eu quero aqui expor versículos que todos já conhecem, estão lá na Bíblia, mas eu queremos viver isso de uma maneira prática. Aqui o texto diz: educa a criança no caminho que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará. Provérbios 12, 6. Aqui nós temos um contexto em que a mãe está lá, claro, de uma forma prática, ensinando a criança a andar, e aqui no aspecto educa a criança no caminho que deve andar. Aqui, claro, a representação é andar, mas cabe aos pais ensinar a criança, né, em que caminho a criança deve andar. E aí, que caminho é o melhor caminho para os pais educarem os seus filhos? Nos caminhos do Senhor, é assim que a gente fala. O melhor lugar para uma criança é estar nos caminhos do Senhor, é isso? Ensinar o caminho, e aí nós vemos lá no Novo Testamento, quando os apóstolos, muitas vezes foram presos, eles foram pressionados, eles diziam que estavam ensinando sobre o caminho, letra maiúscula a palavra caminho. Baseado também na fala de Jesus em João 14,6. O que Jesus disse em João 14,6? Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e meu Pai está por mim. Jesus se apresentou como sendo ele o caminho. Então, quando a gente pensa, educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando se envelhecer não se desviar dele, esse caminho é o caminho certamente do Senhor. É uma pena como quando pais não investem no seu tempo em ensinar a educar os seus filhos no caminho do Senhor. Isso não é só na igreja que se faz. É só na igreja? Não, em casa. Essa semana eu dei uma tarefa para a igreja inteira, decorar um versículo. Qual é a referência mesmo? João 3,16. O primeiro, talvez um dos mais importantes pelo seu teor, um dos mais conhecidos do mundo inteiro, né? Que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira, deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Educar a criança no caminho do Senhor começa a ensinar a criança a decorar versículos. Meu pai, semana passada, disse, ele falou, não sei se é verdade, né? Que quando eu tinha uns 4, 5 anos, eu sabia uns 20 versículos de cor, é isso? Aí estava meu pai e minha mãe juntos para deixar eu mentir sozinho. Não é brincadeira, né? Eles ensinaram, brincadeira. Eles me ajudaram a memorizar versículos quando criança. E não é que até hoje eu sei muito desses versículos. Dia da plataforma é falar. Aí já é show de mãe, que não leva em conta isso, puxa saco da mãe não conta, esse lado vocês não contam, né? Mas enfim. Mas eu aprendia, ou seja, pais incentivando os filhos a memorizarem versículos. Isso é parte do processo de educar a criança no caminho, a palavra no coração. E isso jamais vai ser esquecido em toda a história da vida. Então, educa a criança no caminho que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Mais versículos, né? Veja, aqui já começa a parte difícil, né? A parte difícil é: não retires a disciplina da criança, pois se a fustigares com a vara, nem por isso morrerá. Aqui a imagem mostra uma mãe batendo, né? E aqui o menino adolescente já com a lei da palmada, né? Que pouco tempo no Brasil estava com essa história, ele estava reivindicando seus direitos de não apanhar. Bem, em primeiro lugar, tem muita gente que questiona o valor da disciplina física. E que ela, então, não é um ato de violência, um ato ofensivo. E alguns querem, até pedagogicamente, discutir o valor da surra física. E tem pais até que assumem: não, eu não preciso bater meus filhos. Tem filhos que, né, se vangloriam, nunca apanhei meus pais. Bom, o que você pensa eu não sei. Eu sei o que Deus declara. O que Deus, que conhece todo mundo e criou os homens, disse e declarou e afirmou, e não deu espaço para ninguém discutir, é que pais devem disciplinar seus filhos, inclusive com a vara. Quer discutir? Discuta com Deus. Discutir entre os homens, entre as opiniões pessoais, eu acho um desperdício de tempo. A questão é: eu não discuto com Deus. Nós entendemos a Bíblia como autoridade sobre nossas vidas e famílias, amém? E Deus afirma, declara, mais uma vez, em vários textos, que o pai que ama, disciplina com a vara dos seus filhos. E aí?
vai discutir com Deus? Será que o resultado que nós temos hoje é esse na sociedade? Nós temos pais cada dia mais distantes dos filhos, inclusive na disciplina. E o resultado é uma maravilha, uma sociedade fantástica, 100% confiável, né? Uma sociedade em que as prisões estão vazias, né? Está lotado de gente do bem nesse país, é assim? Nós estamos ouvindo dizendo que o país é uma das maiores populações carcerárias do mundo, é o Brasil. E não tem lugar, fora os que não estão presos, que a gente sabe que tem um monte de gente que está preso e devia estar também, né? Já somos uma das maiores populações carcerárias do mundo. Isso contando, tem um monte de gente que está solto, que talvez deve ser o dobro que já está na cadeia, e já era o número 1, né? Estourado. Nós seríamos certamente campeões mundiais de gente na cadeia se fosse prender todo mundo que precisa ser preso. Lá em Brasília, portanto, ia esvaziar tudo. Lá em Brasília ia ficar tudo nos corredores fantasmas de gente, né? As pessoas acostumadas a viver desonestamente, injustamente, e começa no seio da família, pais que não usam a vara. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco, como é que deve ser usado, tá? Não é aleatoriamente, né? Mas veja, e o texto de Hebreus, veja, aqui é Novo Testamento, aqui é Velho Testamento, Antigo Testamento e Novo. Alguns querem dizer que isso é só uma coisa antiga para o judeu. Não, isso está na Bíblia inteira. Eu coloquei tanto versículos do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento sobre a questão da disciplina física. Ou seja, porque o Senhor corrige o que ama e açoita, que é a questão disciplinar física, a qualquer que recebe o filho. E lá no contexto de Hebreus, é o mesmo conceito de disciplina física com a vara. Ou seja, nos dois contextos, mostra pais que amam seus filhos e disciplinam fisicamente. Não em qualquer situação, existem critérios. Vamos pensar aqui. Aqui nós estamos falando sobre princípios. O princípio da disciplina com a vara, ou seja, a disciplina física, em que contextos? Também não é a qualquer coisa, deveria, né? Mas que é bíblico, é. Vamos lá. Veja, aqui outro texto de Provérbios. O que não faz uso da vara, odeia seu filho. Mas o que o ama, desde cedo o castigo. Provérbios 13, 24. Aqui, nós temos uma expressão com um paradoxo aqui. Amor e ódio aos filhos. E aqui a relação está dizendo que aquele que ama ou aquele que odeia, a disciplina está, a diferença está onde? Na disciplina. Na vara, mais especificamente. Ou seja, disciplinar fisicamente, na visão de Deus, define pais que amam e pais que odeiam. O não uso da disciplina física está, na visão de Deus, entre os pais que odeiam seus filhos. Veja bem, acabou aqui. Só que eu estava falando isso agora, né? Odeio os filhos. Então, veja que na perspectiva de Deus, não tem meio termo. Não existe meio termo. Ou é ou não é. Ou odeia e não disciplina, ou ama e disciplina. E mais, que a Bíblia fala. Agora, aqui eu quero voltar aqui. Não, veja, outro texto de Provérbios. Provérbios 29, 15. A vara, veja bem, a vara e a repreensão, duas coisas, dão sabedoria, mas a criança entrega a si mesma, envergonha a sua mãe. Esse é um versículo interessante. Primeiro já começa a destacar essas três expressões aqui. A primeira, eu quero destacar de trás para frente, a criança. Criança entrega a si mesma. Por que a criança entrega a si mesma? Por que não além da criança? Já começa por aí. Vamos ler de novo o versículo. A vara e a repreensão dão sabedoria, mas a criança entrega a si mesma, envergonha a sua mãe. Criança entrega a si mesma. Agora, quando chega na fase não criança, aí ela já tem que começar a cuidar dos próprios pés, certo? Mas enquanto criança, ela precisa da vara e repreensão. E isso vai dar sabedoria. Agora, criança entrega a si mesma. Já viu criança entrega a si mesma? O que é uma criança entrega a si mesma? Faz o que quer. Aparece isso em algum lugar dessa vida? Já viu criança no supermercado? Quer chocolate? Quer isso, quer aquilo, vai em qualquer lugar, quer que eu quero, ou quer fazer, não quer fazer. E aí criança que quer dominar a situação. Criança que domina os pais. É que envergonha. Agora, curioso, é que não fala aos pais, fala envergonhar quem? Ah, mas por que a mãe? Porque a mãe deveria estar mais perto dos filhos no dia a dia, né?
Em geral, ela está com essa rotina mais própria, presente. E aí, envergonha de cara a mãe. Quanta mãe que devia ficar vermelha, né? Porque tem filho que envergonha muita mãe. E muito marido que age como um saquinho de pipoca nessa relação. Agora, aqui o texto diz como vara e repreensão. Duas áreas, ou seja, é só disciplina física que preenche aquele vazio da sabedoria, da boa atitude da criança? É só com a vara que uma criança é corrigida? Conforme esse texto, é só com a vara? Não, o texto diz vara e repreensão. Ou seja, os pais têm que entender que existem várias maneiras de disciplinar seus filhos, mas o texto adverte, cuidado, uma criança entregue a si mesma, ela vai envergonhar a mãe. E aí, mães que abrem os olhos e não deixam as crianças dominar, porque senão a coisa perde muito. Bom, o assunto, como as crianças chegaram, não podemos mais falar delas. Não vou querer mais uma escola de casa depois. Assim, não vou mais não, posso estar ensinando umas coisas dos meus pais, não quero mais saber não. Não quero lá não, quero lá não, só a mãe vai voltar duro para casa, o pai, vamos domingo não, pai, vamos domingo não, senão vou começar a apanhar a semana, não vai dar, né? Não, mas é isso. Não, mas que Deus nos ajude nesse processo. Eu quero, na próxima semana, falar um pouco sobre critérios da disciplina e quando bater ou quando não bater, como bater e como não bater. Bater é a palavra disciplina, né, física. Como é o processo, como deve ser feito, como não deve ser feito, o que é errado, o que é pecado e o que não é no processo de educação dos filhos. Porque, olha, tem um aspecto. Lembre-se quando nós falamos sobre pais criar filhos na doutrina de administração, o mesmo versículo começa antes com a primeira advertência. Qual é? Pais, não provoqueis a ira a vossos filhos. Antes da criação e administração, vem a preocupação de pais não provocarem a ira. Cuidado. A disciplina pode ser um elemento que, ao invés de corrigir, pode ser de criar raiva, ira. E essa é uma grande questão. E quando se disciplina, pense bem, se você está criando, você está provocando ira. Esses conceitos vamos pensar na semana que vem, se Deus quiser. Bom dia a todos. Vamos colocar em pé. Enquanto a gente estiver cantando essa próxima música, na verdade, fala sobre a Graças Eu Dou ao Pai, que foi uma música nova que a gente cantou domingo passado à noite. A gente vai cantar ela novamente essa manhã, como forma de gratidão a Deus, ao que Ele faz por nós e ao Filho que Ele deu por nós, deu pelo mundo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então fala um pouco sobre esse versículo que a gente teve como missão declarar essa semana. A gente vai ter um momento de recolhimento de Jesus e ofertas aqui na frente. Deus
Alguns avisos antes da gente encerrar. Nossas programações regulares, todo domingo às 9h30. Escola Dominical, está chegando lá, chegou. E à noite às 19 horas, nosso culto de louvor e adoração. Às quartas-feiras os pastores estão reunidos, das 8 às 21h30. E tem o horário deles que eles estão disponíveis para agendamento, aconselhamento e visitas, assim como o telefone para entrar em contato, tá? Lembrando que hoje à noite é o nosso culto do amigo. Você que ainda não convidou seu amigo, convide, ainda dá tempo. Tem o link lá do Facebook e no WhatsApp para poder convidar, ou convite também virtual para poder mandar. Convide ele como desculpa para trazer aqui para a igreja. Nessa semana que teve também o Dia do Amigo, aproveite para falar, olha, teve o Dia do Amigo, vamos lá comigo essa noite na igreja. Vai ser um momento muito gostoso, tá bom? Como sempre, a gente gosta de ter um momento de comunhão também, com comes e bebes. Aqueles que puderem trazer alguma coisa para a gente poder comer junto. Quem não puder, não tem problema, mas participe aqui, venha ter esse momento de conversar um pouco e entrosar aqueles amigos com o restante da igreja, tá bom? No dia 4 de agosto, o Conselho Kadosh já está programando uma nova reunião de oração, que eles desejarem conversa com a Silma, com a Adriana, que está organizando, para poder participar nesse dia, às 16 horas. São esses avisos? Amém. Pastor Geraldo? Vamos orar, irmãos. Nosso Deus e nosso Pai, agradecemos ao Senhor por este dia em que pudemos chegar à tua casa e meditando na sua palavra, cantando louvores ao Senhor e assim alimentando as nossas almas. Pedimos que o Senhor abençoa a volta aos nossos lares e supra, Senhor, as nossas necessidades no Cristo Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo